Emanuel Bonfim entrevistou a deputada estadual Janaína Pascoal e o empresário e um dos fundadores do Partido Novo, João Amoedo, que a gente ouve agora. A nossa conversa agora é com a deputada estadual Janaína Pascoal. Vamos falar um pouco sobre o debate em torno da possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Deputada, tudo bem com a senhora? Obrigado por nos atender. Tudo bem, eu que agradeço a honra do convite, cumprimento todos os ouvintes, desejo um 2021 de muita saúde, que é o que todos nós mais almejamos neste momento. A senhora tem sido muito pressionada para se posicionar favoravelmente ao processo de impeachment do Bolsonaro? Então, eu tenho sido pressionada tanto para me manifestar favoravelmente a um eventual processo de impeachment do presidente Bolsonaro e com maior volume, assim, em termos de e-mails, telefonemas para o gabinete, mensagens de WhatsApp, até pessoas na rua, para eu me manifestar favoravelmente a um eventual impeachment do governador João Dória. Então, eu estou vivendo uma situação bem complexa, porque um grupo me cobra, né, por até propor o impeachment do presidente, e um grupo bem maior me cobra para pressionar, por exemplo, o presidente da Assembleia a aceitar um dos pedidos apresentados contra o governador João Dória. E o que eu tenho respondido, né, seja nas redes, nas entrevistas, nos e-mails, é que o Brasil não contempla o Instituto do Recall. Tá? O que é o recall? O eleitor vota numa determinada pessoa, a pessoa é eleita, mas ou por não cumprir as propostas de campanha, ou por fazer algo que desagrade, o eleitor, por meio, obviamente, dos instrumentos previstos, pode pedir a retirada desse cidadão ou dessa cidadã. No Brasil, nós não temos o Instituto do Recall, né? Nós temos o instrumento de cidadania do impeachment, que requer a prática de crime de responsabilidade. Não basta a divergência, não basta a decepção. Né? Então, por exemplo, eu digo, agora como cidadã, que eu tenho várias críticas ao governo Bolsonaro, ao governo Dória, tenho muitas decepções, inclusive, mas eu consigo discernir, né, o que seja divergência, ainda que severa e profunda, de um desejo de retirá-los sem a prática de um crime, claro. Então, neste momento, eu não vejo um crime de responsabilidade nem por parte do presidente, nem por parte do governador. Isso não significa que, vamos supor, que eventuais investigações tragam à tona situações de desvios, de ilicitudes, que elementos não possam vir a surgir. Mas, neste momento, apesar das profundas divergências que eu tenho com um e com o outro, eu não vejo elemento para impeachment. Mas, olhando a situação do país na pandemia, a condução do presidente Jair Bolsonaro em relação a ela, isso já não representaria motivos suficientes para que uma abertura de processo se iniciasse, com tanto de gente que vem morrendo, deputada? Olha, se for assim, nós temos que afastar a Angela Merkel, o Macron, né? Porque se a gente olhar os números de mortes no Brasil, que são todas, né, lamentáveis, os números absolutos são muito elevados, mas o Brasil também é um país, né, que tem mais de 200 milhões de habitantes. O número de mortes por milhão no Brasil também tem que sofrer impeachment. Eu entendo que falta um pouco de racionalidade, né, nesse pleito. Infelizmente, as pessoas estão confundindo um desejo de tirar o presidente com a presença de elementos para impeachment. Agora, deputada, em março do ano passado, de 2020, a senhora fez um depoimento, um discurso ali na tribuna da Assembleia Legislativa, muito descontente com a postura do presidente Jair Bolsonaro, e a senhora pede o afastamento dele, né? Diz as autoridades se unir e pedir para ele se afastar. Mas se você recordar, eu utilizei a palavra renúncia. Eu não utilizei a palavra impeachment. Por quê? Porque eu entendi que ele estava, né, com um comportamento inadequado para um momento sério que nós estávamos vivendo e estamos. Eu não concordo com esse estilo dele. Então eu disse o seguinte: olha, sai do cargo, né, e deixa quem quer levar a situação mais a sério ficar. Eu pedi que ele saísse. Eu não falei em impeachment, porque eu sabia e sei que não havia elementos. Entendo que não há.
Olhando para o processo que a senhora vivenciou intensamente no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, olhando para o contexto atual, tem elementos parecidos para o impeachment agora pegar tração? O que dependeria para que isso fosse avante? Para além, claro, a senhora já fez aqui a análise jurídica, mas a questão, por exemplo, popular, tem um peso importante também, deputada? O problema é o seguinte, as pessoas que foram para as ruas em 2016, e obviamente esse movimento foi importante, elas ficaram com o sentimento de que ir para a rua é o que basta para tirar um governante, né? Essas pessoas não têm dimensão do que é um processo de impeachment, o que é trabalhar um processo de impeachment, o que é argumentar, o que é convencer, o que é ler os documentos madrugadas e madrugadas para poder responder todas as arguições que são feitas. Então, sem esse crime, né, sem o encadeamento de crimes, não tem impeachment. E na visão da senhora, então, não podemos pôr na conta do Bolsonaro todos esses problemas e atraso na vacinação da população, a falta de negociação com os laboratórios e também a questão do tratamento precoce, né, que não está comprovado cientificamente. Isso não pode se pôr na conta do Bolsonaro, deputada? Veja, a gente pode divergir, vou até fazer algumas considerações sobre esses pontos específicos. Uhum. Pode divergir, pode criticar. Daí a dizer que isso é suficiente para tirar um presidente, desculpa, não é. Até porque são questões controversas no mundo e no próprio âmbito científico, tá? Então vamos por partes. Está atrasada a vacinação. Pega o ranking dos países. O Brasil já está mais acelerado do que muitos outros países. Está com dificuldade em comprar vacina. A União Europeia, idem. Está até falando em intervir nas empresas para poder garantir fornecimento. Então, assim, parece que a imprensa brasileira cria uma bolha. Né? Só olha o que está acontecendo aqui e não compara. O fato de não veicularem, por exemplo, as mortes por milhão em comparação com os outros países, mostra um desejo de criar um contexto que não existe, né? A questão do tratamento precoce. O que é falar em tratamento precoce? Não é propugnar que as pessoas se mediquem por conta própria. É na linha contrária, adotado e defendido pelo ministro Mandetta no início da pandemia, e aqui eu quero registrar que naquele momento havia menos conhecimento, entendeu? Então não quero aqui demonizar ninguém. Mas a orientação dada no princípio era: fique em casa, mesmo que tenha o teste positivo, fique em casa e espere agravar os sintomas para ir para o hospital. Essa orientação era errada. Muitos médicos passaram a falar tratamento precoce, que a gente pode entender como tratamento imediato, né? O presidente tem dificuldade de comunicação. Ele é muito irônico, ele é um pouco agressivo, mas o que ele defende em termos de tratar rapidamente não é algo ruim. A comunidade científica. A comunidade científica é contra tratamento precoce. Eu mesma li textos jornalísticos praticamente ridicularizando os anticoagulantes, que eu tomei por indicação médica. Pois bem, ontem, eu fiquei doente em março. O meu médico receitou anticoagulante em março. Ontem a OMS reconheceu que os anticoagulantes são positivos. Então a gente vai esperar a velocidade, né, de tartaruga da OMS, vai morrer mais gente. Então, assim, um pouquinho de racionalidade precisa existir, sabe? Então o desejo de afastar o Bolsonaro não pode falar mais alto do que os fatos, né? Agora, vamos apurar, vamos investigar, entendeu? Quem quer que seja. Agora, que está ridícula a postura da imprensa, na minha leitura está. E mesmo eu, que sou crítico ao Bolsonaro, estou enxergando, está feio. Perfeito. Nós ouvimos a deputada estadual Janaína Pascoal, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Deputada, mais uma vez, muito obrigado aqui pela entrevista. Eu que agradeço. Fica com Deus. Beijo grande. Um abraço. Tchau, tchau.